Pessoal, boa noite. Boa noite, tá dando para me ouvir bem? Dando para Boa noite. gente. Boa noite, boa noite. Pessoal, quem quiser ligar a câmera, fica à vontade aí para a gente fazer essa troca. A gente vai conversar aqui bastante sobre o TCC. Já vou informar de antemão. Obviamente, não tem como eu dar presença na aula da professora Regina, até porque ela é coordenadora, mas ela sabe que está havendo essa reunião e ela sabe da importância dessa reunião. Então, eu acredito que depois, quem voltar para a aula dela, é só avisar que estava assistindo a reunião aqui comigo que não vai ter nenhum problema no tocante a isso, tá? Então, eu vou pedir só essa gentileza para vocês aí, e eu só esperei uns 5 minutinhos, porque tem gente que com dificuldade de entrar, tá entrando aí, e não adianta eu começar a reunião e depois ter que repetir tudo de novo. Mas vamos lá, que eu tenho algumas coisas importantes para tratar para vocês, trazer um alívio também para muitos de vocês e explicar o porquê que essa reunião ela só está sendo agora, depois de um mês aí de aula, tal, tem tudo tem um porquê, tal. Primeiramente, pessoal, acho que aqui todo mundo dessa turma já me conhece, inclusive estou deixando essa reunião gravada. Eu estou deixando essa reunião gravada para aqueles depois que quiserem consultar. Pode ligar a câmera. Ah, não. Podem fazer aí. Eu vou deixar gravada para quem quiser tirar dúvida tal. E a gente vai combinar algumas diretrizes, a gente vai combinar algumas informações. A primeira delas, nós estamos numa nova gestão do curso de Direito. O professor Rogério foi promovido no final do ano passado, a professora Regina foi reconduzida para o cargo que era dela anteriormente, e como tem uma nova gestão, tem novas regras. E isso, pessoal, não é de mim. Não é de mim o que eu vou falar agora, é da professora Regina. E a regra da professora Regina, ela não quer atendimento via WhatsApp com aluno. Ela não quer que a gente faça atendimento com vocês via WhatsApp. Então, para falar comigo, canal de comunicação é o seguinte. Ah, mas você está em grupo, mas às vezes você manda mensagem. Tá baixo, pessoal, meu som? Tá baixo ou tá dando para ouvir normal? Sinaliza aí para mim, por gentileza. Ó, o meu canal para falar com vocês é o seguinte: vai ser sempre meu e-mail institucional. Qual que é o meu e-mail institucional? Vou mandar aqui no chat para vocês, mas aqueles que quiserem anotar é guilherme.luca@anima.educacão.com.br. Eu coloquei aí para vocês o meu e-mail. Deixa eu só combinar um negócio com vocês aí, pessoal. 48 horas úteis de resposta. Por que eu estou falando isso? Óbvio que eu não demoro tanto assim, não. Mas é que às vezes a pessoa manda na sexta-noite, domingo de manhã ela quer retorno. E aí começa a cobrança e tal. Então, assim, eu vou ter sempre um tempo para estar respondendo vocês. E nada com antecedência é tão urgente que a gente não possa responder. Então, vou reiterar, não é por causa de mim, eu atenderia numa boa tal, mas é um pedido da professora Regina, ela não quer que a gente faça, porque isso vem do compliance da empresa, tem uma regra institucional aí por trás, e a gente está seguindo essa diretriz. Então, professor, tudo bem que eu nunca fui bom de responder o WhatsApp, também não nego, mas isso está partindo dela. Então, nosso canal de comunicação vai ser esse. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, que é muito importante. Até o semestre passado, existia uma disciplina com aula de TCC. Então, vocês tinham aula com o professor Hector, até que ministrava, e tinha você... Na realidade, ele ficava disponível, tirando dúvidas e tal. Isso acontecia. Mas a Anima, ela mudou essa sistemática, até porque ela viu que, às vezes, a aula não era tão necessária. Era mais necessário os encontros. Então, o que acontece? Eu vou sempre disponibilizar para vocês a cada 15 dias. Então, hoje, semana que vem, não. Na outra, sim. Uma sim, uma não. E eu sempre vou mandar nos e-mails para você. Eu vou fazer sempre plantão às quarta-feira, esse horário via Zoom, para vocês. Para a gente resolver, para a gente tirar dúvida e tal. E esses atendimentos, embora seja no Zoom, eu sempre vou prestigiar de forma individual. Então eu vou atender a Luciane agora, daqui a pouco o Denizar, se tiver dúvida. Professor, não tenho dúvida, o problema que nós tínhamos resolvemos via e-mail. Precisa entrar? Não precisa entrar.
Com exceção, pessoal, da primeira atividade que eu vou passar para vocês em relação ao TCC, que eu sei que a professora Priscila, em estudo dirigido, já andou adiantando isso, mas que a gente vai desenvolver. E esse encontro, a gente vai ter que voltar daqui 15 dias, todo mundo. Então, quem tiver aula com a professora Regina, já avisa ela de novo que eu vou fazer essa aferição. Ela sabe de tudo isso. Ela vai estar bem... Ela tá bem alinhada comigo no tocante a isso. Então, o que acontece? E uma outra coisa que é importante que vocês olhem. Eu não sou orientador de todos os alunos do IBMR, pessoal. E isso está sendo um problema muito grande para o IBMR. Porque tem alunos que, assim, um aluno que está sendo orientado por uma professora do Sul, outra do Centro-Oeste, tal. E como que eu sei se eu sou orientador ou não? Primeiro, se você recebeu o meu convite, é porque você é me orientando, que veio no e-mail lá do Life. Então, você é me orientando. Mas se você está na dúvida se eu sou orientador ou não, depois é só você entrar no New Life, minhas disciplinas lá, minhas UCs, e lá no minhas UCs vai estar o nome de vocês. Mas calma, calma, calma. Ai, professor, eu não sou sua orientanda, ou seu orientando. O que eu tenho que fazer? Eu estou passando as diretrizes que vai ser comum para todos os orientadores. E como esses orientadores estão em qualquer lugar do Brasil, eu, juntamente com a professora Regina, nós estamos levantando isso para vocês, para resolver o problema de vocês inicialmente. Então, essa comunicação inicial, eu vou me disponibilizar a vocês a estar ajudando. E o orientador de fora, tecnicamente, vai ser só para forma, só para constar lá na documentação, tudo. Mas você pode vir aqui nesse link, nas quarta-feiras, e assim, ele vai entrar em contato com você em algum momento. Se ele já entrou, depois vocês me passam no inbox. Mas a gente vai alinhar e as regras institucionais serão as mesmas regras que eu, professor Guilherme, estou passando para vocês, alunos aqui. Ah, professor, eu não sou aluno e não estou assistindo. Vou disponibilizar o link, vou disponibilizar a gravação, tudo ok, sem problema nenhum para isso. Inclusive, essa janela do Teams, pessoal, ela vai ficar para a gente sempre se encontrar para falar de TCC. Tanto que eu vou compartilhar com vocês aqui documentos também nesse chat. Inclusive, eu vou mandar um agora para vocês, que é o regulamento, que é o regulamento do TCC do IBMR. Eu vou mandar aqui, depois vocês façam o download de vocês, tal. Se eu conseguir mandar aqui, né? Cadê que tá dando um erro aqui? Mas eu vou mandar para vocês aqui o aplicativo, o arquivo do Word, perdão, para que vocês possam depois ter a par tudo aquilo que vai ser feito com o TCC, tudo aquilo que vai ser desenvolvido com o TCC. Raquel, quer fazer a pergunta já ou aguarda o finalzinho? Pode falar. Posso falar. É que eu não recebi o seu e-mail. Eu vi o link pelo grupo no WhatsApp, mas o seu nome está lá no Live para mim. Então, mas você viu no Live se não chegou a mensagem? Pode ser que tenha sido do erro, então. Não, também não tem no Live. Não, mas não tem problema quanto a isso. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Tá bom. Então, deixa eu falar. As comunicações, se eu não receber, se você mandar alguma coisa. Não, é porque eu mandei no live e que realmente vocês estavam me cobrando antes, mas a gente estava aguardando as diretrizes da professora Regina. E realmente, antes, quando vocês estavam me procurando, eu não tinha informação nenhuma para dar. Então, até peço desculpas aí. Falei, gente, não tenho realmente. Falar com a professora Regina, porque a gente estava destrinchando tudo isso. Mas vamos lá, deixa eu contar para vocês, passar as primeiras coisas. Então, primeira informação: comunicação via e-mail. Encontros quinzenais para quem tiver dúvida, obviamente, que nós vamos se encontrar. E óbvio que se estiver na faculdade, eu sempre estou na Barra de sexta de manhã, na Barra estou da sexta de manhã, Botafogo eu estou de terça à noite. Se quiser encontrar presencialmente, pode me encontrar. Então, vou até repetir. Terça-feira à noite, eu estou em Botafogo, das 6h30 às 8h30. Então, é só me procurar lá que vai achar. E aí eu fico com você, tiro uma dúvida. E na Barra, estou sempre de sexta de manhã, das 9 ao meio-dia e meio. Então é mais fácil me encontrar antes da aula, que a aula começa às 10. Mas eu sempre chego na Barra, mas na Barra eu só estou de manhã, tá, pessoal? Na sexta-feira. E aí, na quarta-feira também é uma oportunidade que vocês têm para me encontrar.
isso também é uma outra informação. Segunda informação, pessoal, que eu quero passar para vocês e que é bastante importante. Então, resumindo, a pedido da coordenadora, não tem WhatsApp, tá? Isso é um pedido dela que eu estou falando, estou reiterando aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal. Não que eu esteja achando ruim isso do Zap. Não que, para mim, está sendo uma tristeza, pelo contrário. Mas está ótimo. Vamos lá. Então, vamos entender todas as diretrizes que eu preciso passar para vocês hoje. Como que vocês vão começar a fazer, como que a gente vai observar, tratar todas essas temáticas no tocante ao trabalho de conclusão de curso. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o TCC é o seguinte. Eu acho que o TCC, eu vou dar minha visão. Vocês podem até brincar, você é professor, tal, você acha isso. Mas eu vou falar o que eu penso do TCC. Eu acho que o TCC ele é o trabalho mais superestimado que existe na face da Terra. Por que ele é o trabalho mais superestimado? Porque ele não é isso que vocês pintam. Esse demônio que vocês falam que o TCC ele não é esse demônio. Ele é muito mais fácil e muito mais simples. A Luciane, eu vou usar ela de exemplo. A Luciane, eu sei que ela tem outra graduação, né, Luciane? Na primeira graduação dela, se fazia TCC. Era TCC. Hoje não é mais TCC, hoje é um artigo que vocês fazem. Um mini artigo. Então, assim, a gente fala TCC porque é trabalho de conclusão de curso, mas na realidade o TCC ele tinha 50 folhas, pelo menos. Ele tinha uma estrutura muito maior, muito mais robusta, muito mais complexa. E hoje vocês vão fazer um artigo aí de 20 a 30 laudas, contando aí com elementos pré-textuais, pró-textuais, pós-textuais. Ou seja, não é tanta coisa para se escrever. Se parar para pensar nas petições que vocês desenvolvem aí, vocês trabalham, vocês fazem muito mais, vocês fazem um artigo por semana aí e acabam que nem se dão conta dessa situação. Então, por que eu estou falando isso para vocês? E por que eu estou dando já logo de cara essa observação? Porque, de fato, pessoal, de fato, eu estou falando isso para acalmá-los, porque a galera fica num desespero, numa inquietude. Eu acho que é um fator histórico, né? As pessoas elas têm que se estressarem pelo TCC. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, ao longo desse semestre, reitero, o TCC ele não é nada disso. Eu falei de vocês de WhatsApp, mas eu vou pedir o seguinte para vocês. Eu acho que eu vou criar um grupo do WhatsApp, sim, eu vou criar. E a gente só fala no grupo, eu não atendo no inbox, a pedido da coordenadora. Eu vou mandar o link aqui, porque, por exemplo, eu estou com dificuldade de mandar o arquivo aqui para vocês. Então, para facilitar, eu vou criar um grupo já, enquanto eu vou conversando aqui. Já tem? Então me manda o link aí que eu entro. Se alguém tiver meu zap, manda meu zap que eu entro e já compartilho com vocês. É bom que já tem, então a gente já resolve isso. Alguém pode fazer essa gentileza para mim? Manda para mim que eu já entro tá, beleza, me coloca lá então, que eu já vou mandar o primeiro arquivo. Tá todo mundo? Manda o link do grupo aqui também, para quem não tá no grupo entrar. Aí a gente faz beleza, eu vou entrar lá também, tá, pessoal? Deixa eu entrar aqui. Aí eu já ó, tô entrando. Espera aí. Gente, o WhatsApp tá um saco esse negócio de não sincronizar com o WhatsApp. Aí você manda no WhatsApp, ele não sincroniza. Porra, é uma sacola. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu entrar. Tô entrando. Tô entrando, tô entrando. Ó, entrei no grupo de vocês aí. Estavam falando mal de mim agora, não vão poder falar mais já. Eu entrei. Por que eu tô fazendo isso? Eu já vou mandar aí para vocês, pessoal. Deixa eu pôr um oi aí. Dá um oi. Ó, eu vou mandar aqui no grupo para vocês o seguinte. Eu vou colocar o manual de TCC. O que é o manual de TCC? O manual de TCC, pessoal, ele tem as regras básicas que nós temos que assegurar para cumprir o TCC.
São regras gerais de estrutura, formatação. Ao longo do semestre, semana que vem, tá, eu vou pegar com o professor Hector, eu vou compartilhar com vocês um TCC de alguma colega que já fez, em Word, até mesmo para facilitar a formatação dos senhores. Por quê? Para contribuir com a formatação. Para aqueles que têm dificuldade de formatar, faz o TCC com base num TCC já existente. Inclusive, isso é uma dica que eu dou para vocês. Pega um TCC de um amigo anterior, pega a base de Word e constrói o seu em cima dessa base. Porque, pessoal, isso vai fazer com que você diminua o tempo de formatação. E outra coisa importante, é importante você fazer o TCC dentro da base já da estrutura, para que você possa, pessoal, ter a ideia, para que você possa, basicamente, conseguir, para que você possa conseguir ter a noção de página e de espaço que eu coloco para os senhores. Então, isso também vai contribuir e vai fazer vocês não perderem tempo. Mas vamos lá. Para que eu fiz essa reunião tudo, além de dar essas regras iniciais, além de dar essas informações? A gente vai começar a fazer o trabalho, a gente precisa fazer o trabalho, a gente precisa desenvolver. E eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Eu tenho isso em vídeo, eu vou passar o link do vídeo também para vocês, para quem quiser assistir. Mas, além de tudo, eu também vou compartilhar aqui, que eu acho bastante importante, algumas dicas para desenvolver artigo científico, um passo a passo para fazer o TCC. E como que vai ser isso? Como que a gente pode destacar? Como que eu posso reforçar do meu canal do YouTube? Já, bom que você não se inscreveu ainda, você vai lá e se inscreve. Como que a gente começa? Como que a gente vai desenvolver? Como que a gente vai roteirizar isso? E, pessoal, a dica que eu dou no TCC. Vamos falar de tema. Primeira coisa que eu quero falar de tema. Pessoal, vocês são meus orientandos, eu posso abrir o jogo com vocês aqui agora. Eu posso abrir o jogo. Vou falar de orientador para orientando. Então, nada que eu estou falando aqui é para ter mimimi. É papo reto nosso aqui hoje. A pergunta que eu faço. Você vai desenvolver seu TCC? Você vai ter aí 2 meses e meio para desenvolver esse TCC. A pergunta básica é: como que está a sua disponibilidade de tempo? Como que está a sua disponibilidade de tempo? Porque se você tiver sem tempo, a gente vai seguir um caminho. Se você tiver tempo, a gente segue outro. Mas eu acredito que 90% da galera aqui está sem tempo. E eu quero falar dessa do sem tempo, e aquele que tiver com tempo eu falo depois. Pessoal, escolha do tema. Por favor, preste atenção nisso. Não invente a roda na escolha do tema. O que é inventar a roda? Ah, eu quero falar sobre direito aeroespacial, suas influências nas relações de consumo entre Brasil, Chile e Argentina. Ah, vai catar coquinho, pô. Você quer falar de direito do consumidor? Vai no trivial, no básico. Os aspectos mais relevantes da relação de consumo na internet. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se você for em tema difícil, você não vai achar conteúdo para desenvolver a porcaria do teu TCC. E o TCC, pessoal, ele não é momento que você vai criar tese, que você vai inovar. TCC é transcrição bibliográfica. Então, aluno meu, eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz, mas já que eu sou orientador, eu posso falar. Orientando meu, não invente fazer pesquisa de campo. Pesquisa de campo é extremamente complexa, a gente tem que seguir um rigor absurdo. Se você tiver tempo, a gente conversa depois. Mas se você está com o tempo apertado, você não me inventa de fazer pesquisa de campo. Estou falando sério. Porque pesquisa de campo só vai te lascar. Então vamos voltar aqui para o tema. Tema simples. Só que o tema simples, pessoal, por mais que ele seja simples, o seu tema ele tem que ter uma pergunta central, que é o problema do seu trabalho. Então, assim, eu quero falar de relação de trabalho e emprego. Mas você tem que achar um problema para falar de relação de trabalho e emprego. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu quero falar da relação de trabalho e emprego. Mas qual que é o problema que mais está em alta hoje? A Uber. Existe relação de trabalho e emprego entre Uber? Escreva essa pergunta no seu caderninho. Escreva. Por quê?
Se essa for a pergunta do tema que você quer desenvolver, aí a gente encontrou o tema e nós vamos começar a desenvolver esse TCC. Gente, se não der tempo depois de Paula da Regina, semana que vem fala com ela, ela vai abonar essa falta, eu converso com ela também, ou sai daqui um pouquinho, vai lá, fala, professora, eu estou na reunião do Guilherme, me dá presença. Ele pediu para a senhora me dar presença. Só porque talvez a gente vai extrapolar um pouquinho, porque é importante tudo que eu tenho para passar, mas vai valer a pena, juro. Pessoal, então, reiterando, quem está com um tema difícil pode trocar o tema para um tema fácil? Deve. Eu autorizo a troca de temas. Mas esses temas, pessoal, eu vou fazer uma curadoria com todos vocês. A gente vai analisar, vocês vão me mandar no e-mail, com uma atividade que a gente vai fazer já já. E dessa atividade a gente vai afunilar. Então, o tema, anotem aí, o que é o tema? O tema é a pergunta central que eu vou responder no meu trabalho. Eu estou falando aqui para vocês de uma maneira bem simplista, tá, gente? Se um professor de metodologia, o Hector, que é todo trivial, ele me mata. Mas eu estou levando para vocês aqui no direto e reto. Então, o meu tema, ele tem que ter uma pergunta. E o meu tema não pode ser um tema difícil. Oi, Isabela, quem estava na dúvida, a gente vai conversar individualmente ali depois. A gente vai trocar uma ideia no final aqui. Eu também vou abrir para perguntas individuais. Fica tranquila, a gente vai chegar no tema. Mas reitero, dicas do tema. Temas, assuntos que já existem pesquisas. Não pesquisar assunto inédito. Momento para fazer pesquisa inédita é no doutorado, não é nem no mestrado, é doutorado. Aqui é graduação. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Revisão bibliográfica. Ou seja, a gente vai escrever com base em assuntos que já existem. Esse é o grande segredo que eu estou falando para vocês. Isso aqui eu sei que dá um alívio em muita gente, tá, gente? Tá, pessoal? Dá um alívio em muitos de vocês. Muita coisa, porque pode eu falar, achava que Denisa. tinha que ser uma coisa inédita, mas graças a Deus não é. Não, eu tô falando, vocês superestimam o TCC de uma forma que ele não é tudo isso. Se você levasse a sério o TCC, em uma semana você faz essa droga e fica livre. Mas é que vocês deixam tudo para a última hora, fica desesperado, se lasca, O problema é decidir o tema, porque são muitas coisas que eu poderia falar sobre, enfim. Dá um exemplo inclusive aqui, vamos usar você de exemplo aqui para a galera. Vai, o que você está pensando? Não. Alguém quer ser cobaia aqui para a gente fazer esse exercício com a galera? Alguém quer ser cobaia? Professor, Quem? eu estava pensando, Bruno, eu estava pensando fazer referente ao home office, que é a alteração dos dias de trabalho. E geralmente estão 2 dias, agora, um exemplo, a minha empresa mudou para 3 dias agora, essa semana, entendeu? E assim, vai impactar muita gente, entendeu? Eu pensei falar sobre os dias de trabalho home office. Vamos pro prisma dele. Ele está falando de falar de home office. Home office tem a ver com o quê? Jornada de trabalho. Então, olha que tema interessante. Jornada de trabalho, home office. A pergunta que eu faria para ele? Quais são os impactos do trabalho home office na jornada de trabalho e no eventual pagamento de horas extras? Um exemplo. Não sei se isso vai ser viável. Mas por que eu preciso saber se vai ser viável? Então, qual o impacto da jornada de trabalho? Qual é o impacto do home office na jornada de trabalho e no eventual pagamento de horas extras? Como que eu sei se o meu tema ele vai ser viável ou não? A gente vai fazer a pesquisa mais básica de todos, sabe como? Google. O que existe desses assuntos no Google? Eu nem estou falando de livro, doutrina, não. Estou no Google ainda. A gente vai fazer essa pesquisa mais profunda. Mas existe vários temas no Google? Jornada de trabalho e números. Horas extras e números. Pega um livro do Renzetti aí e já mata tudo isso. Um exemplo. Home office tem muita coisa. É um tema viável de desenvolver. É um tema fácil de escrever. E até porque essa nova jornada vai ter um monte de assunto novo sobre isso. Então é um tema que é viável. Mas por que eu sei que é viável? Porque tem autores de direito que já escreveram
Vou dar um exemplo. Vólia, Renzetti, Maurício Godinho Delgado. Eu posso listar um monte. Então, eu tenho fonte desse assunto. O assunto básico dele não é o home office, mas é a jornada de trabalho. Home office é o plus. Então, veja, o Bruno ele tem um tema interessante, ele tem um tema fácil de pesquisar e que ele não vai ter dificuldade para desenvolver. Outro exemplo. A Patrícia Lima ali. Eu quero fazer crimes cibernéticos e da falsa sensação de impunidade. No meu ponto de vista, é um tema fácil. Por quê? Se você for no Google ali agora, digitar crimes cibernéticos, vai ter um monte de autor que fala de crimes cibernéticos hoje. E eu já vou falar de fontes de pesquisa com vocês, tá, pessoal? A gente vai falar disso daqui a pouco. Falsa sensação de impunidade, ou seja, a ideia da terra sem lei. Existe muito assunto. Então, veja. Falsa sensação de impunidade nos crimes cibernéticos. É um tema viável. O que não seria viável no trabalho da Patrícia? A falsa sensação de impunidade no caso que ocorreu com a fulana de tal, caso famoso aí. Porque seria uma situação muito individualizada e restringiria as fontes de pesquisa dela. Então isso ficaria mais difícil. Pessoal, eu estou falando aqui para vocês de forma inteligente. Nós temos que agir estrategicamente para fazer o TCC. E esse bate-papo aqui eu estou falando isso porque a gente tem que ser estratégico para desenvolver rápido. Então, vou reiterar, vou falar pela última vez antes de abrir para a pergunta. É o seguinte. O meu tema é um tema fácil? O assunto principal do meu tema é um assunto fácil de pesquisar? Mas quando eu digo fácil, não é notícia da UOL, não. Existem autores que já escreveram temas jurídicos? Já existe texto jurídico desse assunto? É isso que eu estou falando. Não é uma notícia na Choquei, não é uma notícia do Wikipédia. Pelo amor de Deus, aluno meu não aparece com Wikipédia no trabalho. Se aparecer com Wikipédia, eu rasgo o trabalho, pelo amor de Jesus. Wikipédia é proibido. Porque o Wikipédia, pessoal, qualquer um atualiza. Então, ele não é fonte de pesquisa, tá? Mas eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Tema central. Existem assuntos? Fez isso? Delimitei? Aí a gente vai para a pergunta do tema. Então, por exemplo, do Bruno. O tema do Bruno já é uma pergunta praticamente. O home office impactará na construção de uma nova jornada de trabalho e pagamento de horas extras? Matei. Olha só. Pessoal, depois eu vou tratar dos temas com todos vocês. Fica tranquilo, tá? Eu vou abrir daqui a pouco. Por exemplo, o caso da Patrícia. Da Patrícia foi. Existe impunidade, aliás, no tocante aos crimes cibernéticos, a impunidade ela se faz presente ou é mentira? Isso falando de uma forma vulgar, tá? Óbvio que a gente vai juridicar isso depois. Então, só para fechar essa parte da pergunta, do tema do TCC de vocês, para quem está chegando agora, principalmente, para quem está com dúvida, o tema do trabalho de vocês, pessoal, pelo amor de Jesus, em nome de todos os santos, amém. Tema fácil, que já existe pesquisa, não me venha com tema inédito revolucionário. Tema revolucionário e inédito, somente se eu não fizer nada da vida o dia inteiro e tiver com tempo para, em 2 meses e meio, desenvolver um mega trabalho e vou me ferrar para isso, tá? Ah, professor, mas está me diminuindo a minha capacidade? Não. Estou falando de tempo e de estratégia. Ponto. Vou ser sincero com vocês, tá? Eu sou totalmente contra a TCC. Eu acho que TCC não tinha que existir. TCC tinha que ser facultativo. Mas já que tem, a gente faz bem feito. E a gente vai fazer bem feito. Fechei tema fácil. Fiz a pergunta do meu tema. Vamos para o ponto 2. Esse ponto 2, pessoal, tá ligado à atividade que vocês vão me entregar daqui 15 dias. Vocês vão me entregar essa atividade, obrigatoriamente, dia 3. Então, já marca aí no caderno de vocês. Dia 3, entregar atividade 1 para o professor Guilherme. Vamos falar dela? Vamos falar dela. Eu tenho o tema. Eu tenho a pergunta do meu trabalho. Eu vou fazer o meu sumário. Sumário, professor, que coisa absurda. Ai, meu Deus do céu. Nós vamos fazer o sumário. Deixa eu só fazer uma observação, tá?
Quem tá com um pouco perdido ou com medo de tudo que eu tô falando, esse vídeo que eu mandei no YouTube para vocês aí, eu falo tudo isso lá no vídeo também, tá? Então, além dessa gravação ficar disponível para vocês, também vou deixar o vídeo lá. E nas quartas-feiras, aí, quinzenalmente, a gente se encontra. Então, fica tranquilo no tocante a isso. O que acontece? Vamos falar do sumário, pessoal? O sumário é muito simples. E o sumário, quando eu falo no desenvolvimento do sumário, a gente precisa ser estratégico no desenvolvimento do sumário. Porque se você for estratégico no desenvolvimento do sumário, tu mata teu TCC em 5 minutos. E eu vou provar para vocês. Gente, eu tô falando isso porque, ó, eu vou contar um pecado que eu fazia no passado. Vendi muito TCC na minha graduação. Vendi muito. Eu fazia essa coisa errada que vocês fazem. É errado? É errado. Ah, professor, então eu posso comprar? Se comprar, eu descobrir, eu pegar, eu vou dar 0. Ah, mas você fazia. Ninguém pegou. Azar é esse? Então a realidade é essa. Mas fica... Ué? Tô sendo Fazendo a sincero. renda extra, né? Tô sendo sincero. Se eu pegar, vai reprovar. É simples. Não pode, né? Na nossa vez não pode, né? Professor, E vou te hoje- excluir do grupo, tá, professor? Toma Ai. jeito, vocês, vergonha na cara. Ó, isso nossa isso vez já não prescreveu meus crimes, não vem me querer me culpar, não. Ó, mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Mas sabe por quê, gente? A gente vende TCC porque tem burro que compra. Porque é tão fácil fazer TCC que se a pessoa seguir essas dicas que eu tô falando, gente, e sábado e domingo sentado no computador, não vou fazer nada esse sábado e domingo, tu faz o TCC e fica livre dessa bomba o semestre inteiro e já apresenta essa droga que eu já vou falar disso no segundo plano. Mas vamos lá. Sumário do TCC. Sumário. Pessoal, o sumário é o seguinte. O que nós temos que ter de elemento obrigatório num artigo científico? Todo artigo científico, ele tem que ter introdução, ele tem que ter desenvolvimento, ele tem que ter conclusão e ele tem que ter referências. Todo TCC, ele tem que ter esse elemento básico. Eu vou falar uma coisa que isso é básico. Anotem isso, pessoal, para vocês não fazerem isso errado. Introdução e conclusão é a última coisa que eu vou fazer no meu TCC. Introdução e conclusão é a última coisa do TCC. Ah, se o trabalho vier para mim e você começou escrevendo a introdução, eu vou te devolver porque está errado. Porque você não tem como introduzir algo que não existe. Para você introduzir um trabalho, o trabalho tem que existir. E para você concluir a mesma coisa. Então, cuidado, pessoal. Que eu vou ensinar também vocês um esquema de como introduzir e como concluir esse trabalho de vocês. Tem esquema até de parágrafo. Para tudo tem esquema aqui, gente. Para tudo tem esquema. Vamos lá. Eu tenho que partir do pressuposto que o meu TCC ele tem que ter de 20 a 30 laudas, né? Que fala lá no manual. Só que, dessas 20 a 30 laudas, vamos imaginar que o meu TCC... Então, eu vou fazer uma média que eu preciso ter 22 laudas no meu TCC. Vou colocar isso na minha cabeça. Tem uma gordurinha ali e tal, pro Guilherme não encher o saco, pro Renzetti no dia vier da banca não me pirar, pra Regina não falar nada. Então, eu vou trabalhar com a imagem que eu tenho que ter 22 páginas de TCC. Considerando aí que 6 páginas são elementos pré e pós-textuais, o que seria isso? Capa, contracapa, sumário, aquelas conclusões, agradecimento cafona que vocês inventam, que eu vou ensinar vocês. Até isso vocês têm. Hã? Referência bibliográfica também. Não, referência é do artigo. Referência a gente conta como artigo. Ah, então, considerando tudo isso, então de 22 menos 6 dá o quê? 16? É 16? Eu não sei, eu não sou bom de matemática. Dá quantos? 22 menos 6? Mas aí, gente, pelo amor de Deus. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 16. Então, é isso aí. O que acontece?
Então, eu tenho que considerar que, tirando essas 6 páginas aí que eu coloquei de bagaceira, eu tenho que ter 16 páginas de TCC. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que se eu tenho que fazer 16 páginas de TCC, isso aqui, gente, é estratégia pura que eu estou falando para vocês. Eu vou levar a seguinte consideração. Eu tenho que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão e referências. Então, o que eu posso observar disso? Eu consigo fazer aí, eu vou calcular 2 páginas ou 1,5 páginas de introdução. Eu não fiz ainda, mas eu vou calcular na minha mente que o meu trabalho ele vai ter que ter de 1,5 a 2 páginas de introdução. Então, vamos considerar 2 páginas. E eu vou ensinar vocês um esquema de introdução, pessoal, que dá para fazer 2 páginas de introdução tranquilo. Eu sei que eu tenho que ter de conclusão algo em torno de 2 páginas também. Então, de 16 já tiro 4 páginas, sobra 12 páginas. Vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou fazendo, pessoal? Tá dando para entender esse raciocínio? Então, eu tenho 12 páginas para desenvolver o meu trabalho. Então, o sortudo da noite foi o Bruno, porque o Bruno, ele se arriscou. Ele falou primeiro que todo mundo, então o Bruno vai ser o premiado da noite para a gente fazer a estrutura de um TCC dele aqui. Morram de inveja todo mundo agora, se rasguem, porque eu pedi um voluntário, só ele se ofereceu, e agora chupem o dedo de todos vocês que vão ficar com inveja. Ô, Bruno, qual que era o seu tema mesmo? Que era o que da jornada? O home office? Isso, e as alterações da jornada. Pode ser jornada de hora extra também, comprovação de hora extra. Tá bom, Entendeu? então beleza. Vamos desenhar aqui o trabalho do Bruno. Vou dar uma dica para vocês. Os tópicos que vocês vão desenvolver dentro do trabalho, pessoal, cuidado que quando um trabalho é com muito tópico, ele fica feio e a banca desvaloriza. Por que acontece? É melhor você ter menos tópicos, mas tópicos bem escritos, do que ter 10 tópicos de meia página cada tópico. Então, o que acontece? Nessa estrutura que eu estou colocando aí para vocês, a gente tem que desenvolver, a gente precisa desenvolver o conteúdo do TCC do Bruno. Então, olha só, se o Bruno quer falar de jornada de trabalho e home office, eu já estou pensando aqui, basicamente. Será que tem artigos que falam desse assunto? Por que eu estou falando isso? Se já existem artigos que falam desse assunto, pessoal, é ótimo, porque você vai usar ele como referência, não plagiar. Você vai ver a estrutura que ele desenvolveu. É o que eu quero desenvolver? Ah, não é. Então, beleza. Então, a gente vai criar. Ô, Bruno, o que eu vou fazer aqui, depois você pode mudar, a gente vai conversar. Eu estou fazendo aqui só de uma forma bem superficial para todo mundo ver. Então, eu quero falar Beleza. de jornada de trabalho. Será que existe histórico da jornada de trabalho no Brasil? Vamos ver aqui, tem. Tem no livro de Direito do Trabalho do Maurício Godinho Delgado. Então, olha que interessante. O tópico 1 do trabalho do Bruno vai falar da evolução da jornada de trabalho no Brasil. Esse é o tópico 1 dele. Mas vamos por partes. Mas a jornada de trabalho não é o tema central. Além da jornada de trabalho, ele quer falar do home office. Será que tem alguma coisa que fala sobre home office no Brasil? História do home office? Tem a beça. Então, que tal, de repente, eu colocar no tópico 1.1 do Bruno, falar o surgimento do home office? Calma aí que vocês vão ver onde eu vou chegar, tá? Beleza. Então, eu falei, jornada de trabalho no Brasil, o surgimento do home office. Já coloquei 2 tópicos ali. Maurício, já respondo sua pergunta, tá? Beleza, vamos continuar. Ô, Bruno, o que mais você quer falar no seu trabalho?
As alterações do presencial, do home office e aí da presencial. Então, vamos pensar o seguinte: lá no direito do trabalho, a gente tem dois tipos de colaboradores. Colaboradores que têm controle de jornada e trabalhadores que não têm controle de jornada. Certo? Não seria Uhum. interessante, então, a gente fazer um tópico para falar sobre controle de jornada e no Brasil, controle de jornada? Seria interessante a gente fazer um tópico do controle de jornada. Por quê? Eu vou poder abrir um tópico para falar home office e controle de jornada. Existe controle de jornada no home office? Como que ela é feita? Como que ela é aferida? E eu poderia fechar falando tendências legislativas acerca do home office e a jornada de trabalho. Ou seja, eu posso fazer aqui um tópico desenvolvendo, falando que existe projeto de lei, não existe, está dando confusão, precisa de jurisprudência, não precisa. Jurisprudência está falando? Então, veja, eu criei 5 tópicos aqui para o Bruno. Só que eu tenho que desenvolver esses 5 tópicos. E lembra que lá atrás eu falei que eu tinha... Quantas páginas que eu falei? Que eu tinha 12 páginas para desenvolver. Então, vou dar uma dica aqui. Segredo que eu vou falar, tá? O Hector não pode saber disso. Gente, capricha em tudo que for evolução histórica. Porque evolução histórica sempre você vai ter muito conteúdo para desenvolver. Então, se o Bruno ele fizer o tópico 1 dele de evolução de jornada e ele calcular uma média de 3 páginas, ele pode fazer 2 páginas do surgimento do home office, ele pode fazer mais 2 páginas do tópico do controle de jornada, dá para fazer 2 páginas e meia. É 3 de home office controle de jornada. E esse tendências é um tópico mais chato de fazer. Quanto que deu aí? Vamos ver. 3, 5, 7,5, 8, 9. Ih, não deu, falta 3 páginas. Peraí, eu fiz 3. Ah, não, faltou um tópico aqui. Agora que eu vi, peraí. Ó, 3 páginas de evolução. Ah, faltou falar do surgimento. Não, do controle de jornada faltou falar. Que é um tópico grande. Então vamos imaginar ali que ele falaria em 4 páginas. Deixa eu apagar aqui, pessoal, só para ninguém se confundir. Deixa eu apagar aqui. Ó, para quem não está entendendo, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu rascunhei um sumário para o Bruno e agora eu vou rascunhar uma média de quantas páginas eu tenho que desenvolver mais ou menos por tópico. Então vamos voltar. Lá no tópico 1, eu falei 3 páginas, né? 3 páginas no tópico 1. O tópico 2 do surgimento do home office, vamos colocar 2 páginas? 2 páginas. Controle de jornada, tem tema beça, 3 páginas. Home office e controle de jornada, as 2 páginas. Tendências legislativas, 2 páginas. Estou chutando aqui, tá? Então eu tenho que ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. 12 páginas. Se eu fizer esse modelo do Bruno aí, que eu coloquei para vocês, com essa média de páginas, isso daí não é uma média fixa, tá, pessoal? Pode ser que no desenvolvimento eu escreva 4 páginas no tópico 1 e aí eu posso diminuir as páginas dos outros tópicos. Ou eu posso escrever menos no tópico 1, mas escrever mais no tópico 4. Mas por que, pessoal, quando eu desenvolvo o sumário, eu crio uma expectativa de páginas? Tá travando, gente? Ou tá normal? Eu acho que só a Lu que travou. Normal. Não, tranquilo. Sabe por que eu faço essa expectativa de páginas, pessoal? Porque aí eu não vou me desesperar na hora de desenvolver e eu vou saber quanto que eu preciso escrever. Sabe qual é o grande problema da galera? A galera não monta o sumário e não faz essa estratégia de quantas páginas precisa escrever. E aí a pessoa pega o Word do nada, não sabe de onde começar. Então eu sei que se eu for fazer o tópico hoje da evolução da jornada de trabalho,
eu vou me esquematizar para fazer em 3 páginas esse tópico. Porque se eu fizer ele em 3 páginas, isso vai me ajudar a escrever menos em outro, ou escrever mais em outro tópico. Pessoal, dica: monta o sumário com uma média de pelo menos 5 a 6 tópicos. Tirando introdução e conclusão, tá? Cria pelo menos 5 tópicos. De 4 a 6 tópicos vocês podem criar. De 4 a 6 tópicos o seu sumário pode ter. Só que lembrando que você tem que trabalhar com uma margem. Então, como que a gente vai fazer isso? Passo 1. Eu vou escrever tudo aqui para vocês agora. Definir meu tema. Passo 2. Fazer um problema do meu tema. Pergunta do meu tema. Passo 3. Montar o esqueleto do meu TCC. Como montar o esqueleto do meu TCC? Primeiro, definir quantas páginas o meu trabalho terá. Dica. Nunca trabalhar com o limite mínimo de páginas. Coloque sempre uma quantidade extra. Esse é o próximo tópico. Seguir, considerar que no meu esqueleto utilizarei uma média de 5 páginas ou 6 de elementos pré e pós-textuais. Exemplo: capa, sumário, dedicatória, etc. Considerar um número para introdução, um número de páginas para introdução, sugiro uma média de 2 páginas, pelo menos. Considerar uma média de página para a conclusão. Sugiro pelo menos 2 páginas. E ainda estou esquecendo de uma coisa, tá? Incluir, eu estava esquecendo ainda do quantitativo de páginas das referências, porque referências conta. Considerar pelo menos 1,5 páginas para as referências bibliográficas. Eu vou mandar aqui para quem quiser anotando, tá, gente? Quiser anotando, jogar no grupo, isso, tal. Feito isso, eu preciso levantar de 4 a 5 a 6 tópicos que entendo ser importante para desenvolver o meu TCC. Após levantar esses tópicos, é importante para o meu controle fazer uma média de expectativas de páginas que eu utilizarei para desenvolver em cada tópico. Pessoal, sabe por que é importante fazer essa média que eu estou colocando para vocês? Que é o seguinte: vamos supor que a Raquel ela fale o seguinte: hoje eu vou fazer um tópico do TCC do Guilherme. Então eu vou fazer o meu tópico 3. Eu preciso fazer no tópico 3 páginas. A Raquel ela vai focada, sabendo que ela precisa escrever 3. E aí, quando ela vai desenvolver, ajuda, isso, ela tem a meta do que ela precisa fazer e ela não vai ficar tão perdida. E aí, pessoal, você mata o TCC rapidamente. É muito mais simples fazendo isso. É muito mais simples. E detalhe, no TCC do Bruno ainda,
dá até para diminuir as páginas que eu sugeri, Bruno, porque eu estava esquecendo das referências. Então, algum tópico ainda você pode diminuir. Olha que beleza. Então, pessoal, pegue o papel, escreva o tema e levante 5 tópicos. Como que eu sei se esses tópicos são pertinentes ao meu trabalho? Eu vou saber que meus tópicos são pertinentes ao meu trabalho se eles contam a história daquilo que eu quero responder. Lembra que nós tínhamos um problema? Então, vamos imaginar a história da Patrícia. Vamos voltar lá no da Patrícia. A Patrícia falou que ela queria fazer um TCC sobre, deixa eu ver, crimes cibernéticos e a falsa sensação de impunidade. Tópico 1 dela, o que são crimes cibernéticos. Tópico 2, existe legislação de crimes cibernéticos no Brasil? É um exemplo, tá, Patrícia? Não precisa seguir, não. Tópico 3, como ocorre a punição dos crimes cibernéticos? Tópico 4, o Brasil carece de uma legislação ou ocorre impunidade nos crimes cibernéticos? Tópico 5. Vamos citar um exemplo da Lei Carolina Dickmann, que é uma lei que surgiu por causa de impunidade. Matou. E aí ela faz esse quantitativo de páginas. Pessoal, para a aula do dia, para o nosso encontro do dia 3, eu vou pedir para vocês me entregarem esse. Vocês podem fazer isso no corpo do e-mail, não precisa fazer no Word. Pode fazer no corpo do e-mail, isso para mim. Vocês vão me entregar isso no dia 3. Pode entregar antes. Se entregar antes é melhor, porque uma vez que você entregar antes, eu vou te liberar para fazer os tópicos do trabalho. Então, quem entregar antes, vai sair na frente. Já tem feriado aí e tal. Tranquilo. Agora, pessoal, quem não entregar até dia 3, eu não vou me responsabilizar em correr atrás de TCC atrasado. Porque quando eu pedir a primeira versão, que depois eu nem vou passar a data hoje para vocês, que tem tempo ainda. E o que eu quero que vocês façam é o básico. Eu vou passar a data só no dia 3 para vocês de tudo. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam o mínimo para já começar a pesquisa. Eu vou abrir para perguntas, pessoal. Agora, o que é para fazer? Me entregar esse sumário. Pode ser no corpo do e-mail escrito da forma simplista. Faz o sumário, faz as expectativas de página de cada tópico da forma simplista. Eu vou abrir para pergunta, pessoal. Levante a mão para responder, para a gente seguir uma ordem aqui, automaticamente. E aí, eu vou esclarecer cada caso. Se você já solucionou suas dúvidas, eu vou dispensá-los, senão você pode continuar. Para quem chegou depois, pessoal, eu estou no grupo lá, mas o atendimento ele não vai ser no WhatsApp. Isso não é chatice minha, isso é pedido da coordenadora. Então, o atendimento é via e-mail, tal. Óbvio que ali no WhatsApp eu posso estar inteirando com vocês, tal, mas eu não vou me comprometer que a coordenadora não quer. Então, é isso. Eu vou abrir aqui, pessoal. Quem quiser sair, pode sair. Mas levante a mão só para eu ir respondendo. E aí, o que eu vou mandar para vocês? Eu vou mandar para vocês um modelo de TCC que vocês podem usar a formatação, tá? Vocês podem usar a formatação. E aí eu vou responder todas as perguntas, todas as dúvidas aí. Deixa eu só... Eu vou abrir primeiro para... Deixa eu ver aqui que estava na ordem. A Fabiana está com a mão levantada faz um tempão. E depois da Fabiana, a Isabela. Você quer falar, Fabiana? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo Tá bem. me escutando? Estou escutando. O meu tema, eu fiz no projeto TCC quando tinha da matéria, era sobre propaganda enganosa nos rótulos alimentares. Eu queria saber Nos se jogos, o o senhor quê? considera nos rótulos alimentares. É um tema fácil, porque esse assunto já está sendo debatido faz tempo e já existe até legislação em alguns estados sobre isso. É um tópico Existe lá. Existe até uma lei nova que foi introduzida agora, e aí eu até queria citar ela, e aí eu queria falar sobre isso, mas eu queria saber a opinião em relação a isso, né? Se você achava fácil. Não, eu acho um tema, mas assim, qual que é o problema que você tem disso? Qual que é o seu problema?
em relação à propaganda enganosa aos Me consumidores. me faça uma pergunta em relação ao seu tema. Ó, tô dando de Pablo Marçal aqui. Como a propaganda enganosa... Como a propaganda enganosa pode prejudicar os consumidores? Seria uma pergunta? É uma pergunta. É uma pergunta. Isso não é título, é pergunta, tá? O tema não é título, tá, gente? Título a gente vai colocar só no final, tá? Título é só no final. Então, ó, isso que ela falou para nós, a Fabiana. Ela trouxe uma pergunta. Como a propaganda enganosa tá? Uma vez que ela fez isso, eu sugiro ela levantar 5 tópicos. Aí o grande desafio é, olha só. Fabiana, você acha que se você fizer uma divisão de 5 tópicos, você consegue escrever 12 páginas, 13 páginas? Ou seja, por exemplo, o tópico 2 que você escolheu, você acha que dá para escrever 2 páginas dele? Ou ele está dando 5 linhas? Porque se for 5 linhas, não é tópico. Se for 5 linhas, ele não vai servir para você, entendeu? Então, assim, a ideia é, quando você montar o sumário, você tem que ter esse quantitativo e você tem que verificar se você vai conseguir desenvolver. Porque se você não conseguir desenvolver, cai fora desse tópico, ou cai fora desse tema, que você vai morrer. Então, assim, quando você definir as páginas, busca antes se já tem conteúdo escrito sobre aquele assunto do tópico, para você ter uma margem de pesquisa muito interessante. Faz sentido, Fabiana? Faz sim, entendi. Sim. Beleza. Isabela, qual que é terminou, Fabiana? Tem mais alguma pergunta? Não, muito obrigada, professor. Boa noite. Beleza, Isabela. Oi. Manda. Ai, professor, tá meio complicado. Tipo assim, eu quero falar sobre a relação do mundo paralelo. O poder do Estado contra o versus o poder da criminalidade dentro das comunidades cariocas. Eu quero fazer meio que essa comparação. O que é imposto dentro da comunidade e o que é imposto na sociedade em si. Por exemplo, as leis que o crime organizado impõe na comunidade não é a mesma da população em geral. Ou seja, eles mas criam uma própria legislação. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, que seu tema é um tema que a gente precisa olhar com atenção. O que acontece? O poder imposto é fácil, é o ordenamento jurídico. Sim. Você vai achar inúmeros assuntos falando disso. Sim. Mas aí, Isabela, a pergunta que eu te faço, sobre a criminalidade do Rio, sobre esse poder imposto, existem textos e artigos científicos de direito sobre esse tema? Existe pesquisa sobre isso? Algumas coisas sim, eu já dei uma pesquisada. Tem alguns delegados, professores também, que já falaram bastante sobre esse tema. Não, a pergunta é, existe texto escrito? Sim, de direito. Você vai levantar se já existe textos escritos sobre esse assunto. Se não existe, você vai cair fora. Mas é um tema complicado? Você vai me responder isso. O professor, eu tô na dúvida. Não, Isabela, porque você tem que levantar, olha só, eu poderia falar assim, ó, eu quero que você pesquisa sobre direito aeroespacial e a influência na NASA na tecnologia brasileira. O que tem de produção sobre isso? Eu desconheço. Então, a ideia, olha só, foi bom você trazer esse caso, Isabela, porque é o seguinte, o tema é um tema bom, mas para desenvolver um TCC, a pergunta que eu te faço é, o que já tem escrito sobre essa questão do poder paralelo no Rio de Janeiro? Porque se não tem nada escrito, você teria que inovar. E agora não é momento de inovar. É momento de você fazer uma revisão bibliográfica. Então, assim, se não existe textos de autores sobre isso, cai fora. Porque você vai ter dificuldade de desenvolver. Agora, se você levantar 50 textos que fala 20 textos, não, professor, vai ser fácil de pesquisar, porque já tem material. Segue. Você vai definir se o texto é bom se você encontra material para pesquisar aqui, os tópicos. Você vai criar, na sua dúvida, você vai criar o título aí seu, com o problema, faz o seu problema, monta os tópicos. Aí a dica é, quando você montar o sumário, você não vai fazer aleatório igual eu fiz, você vai pesquisar cada tópico do seu sumário e você vai ver se tem fonte suficiente para você escrever sobre aquilo. Porque senão a sua dificuldade vai ser escrever de algo que não existe tema. E aí você vai travar. E aí você vai ter Aí você vai se dar mal, entendeu? Então, o grande bizu, isso que eu tô falando não é só para você, para todo mundo, é cada tópico que eu vou desenvolver, eu não vou criar de modo aleatório. Mas eu tenho que ver se já existem assuntos para eu usar como base de referência.
Faz sentido para você, Isa? Se pode, porque daí a gente pode afunilar mais o tema também. Só me tira uma dúvida, como é que a gente vai transpor o que está escrito dos autores para nossa língua, para o nosso TCC? Aí que tá. É isso que Aí eu que acho que eu tá. tô com essa dúvida aí. Essa pergunta, ela é muito importante. Mas o que que acontece? Quando a gente fala de revisão bibliográfica, que é um trabalho de TCC, o TCC basicamente você vai ler texto sobre o assunto e você vai desenvolver a sua base. É como se você estivesse desenvolvendo uma redação com base naquilo que você leu. Então, eu peguei 4 livros que falam sobre a história da jornada de trabalho no Brasil. Com base nisso, eu vou criar a minha história sobre a jornada de trabalho. E, eu estou lendo o livro do Renzetti. O livro do Renzetti é muito legal, porque ele traz uma citação sobre a história da jornada do trabalho na França. Eu acho que isso eu queria transcrever igual ele fez. Aí eu uso como referência. Mas, basicamente, você tem que procurar conteúdo, ler o conteúdo e criar a sua conclusão. Eu não digo parafrasear, mas é ler, se inspirar e escrever com suas palavras, para que não dê plágio. Eu nem quero falar muito de plágio e desenvolvimento da redação hoje, que a gente está num primeiro momento. Mas a ideia, Bruno, é basicamente essa. É você transcrever com suas palavras aquilo que você está lendo. Diferente de um resumo, né? Não é resumo, não é resumo. Isso, é isso que eu tô tentando explicar. Você reescreve com suas palavras. Então, por exemplo, eu peguei um texto do Renzetti que fala sobre direito do trabalho. A história do direito do trabalho. Nossa, mas o Renzetti ele foi tão raso na história, ele escreveu em meia página uma história de 1000 anos do direito do trabalho. Então, deixa eu pegar mais livros aqui. Eu vou reescrever com as minhas palavras e vou introduzir mais informações de outros livros. Eu vou escrever com as minhas coisas. Ele colocou um tópico aqui que está falando do direito do trabalho da Irlanda. Pô, isso aqui para mim é nada a ver. Eu quero falar só no Brasil, então eu vou reescrever focando no Brasil. Faz sentido, Isabela? Alguma pergunta? Não. Fechou. Ó, é um quebra-cabeça esse sumário, tá? Sumário é um quebra-cabeça. Beleza? Então vamos lá, Beatriz. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, eu finalmente cheguei a um tema, né, que é a respeito da linha tênue entre o combate às fake news e a censura, porque eu vejo que é um tema bastante discutido, tanto nas redes sociais quanto no Supremo, entre os deputados federais, então eu acho que é um tema que tem bastante conteúdo. Eu só Tem a não beça. sei, assim, a respeito da bibliografia, se tem bastante coisa escrita sobre isso. Tem. Mas Talvez... aí eu pensei em desenvolver esse tema. Ó, deixa eu dar uma dica para vocês, pessoal, de pesquisa, até aproveitando. Quando vocês forem pesquisar, é muito importante a gente tomar cuidado com as fontes. Eu não estou focando tanto nisso, porque como a gente está na fase introdutória ali, fazendo a primeira parte do TCC, mas eu já vou dar uma dica para quem tiver mais avançadinho. O que acontece? A gente precisa em fontes confiáveis. Então, tem um site, pessoal. Esse site aqui que eu vou mandar para vocês, eu gosto muito dele. É o Comped. O que é o Comped? O Comped é uma associação brasileira de pós-graduandos, de mestrandos, doutorandos em direito do Brasil inteiro. O Comped ele promove diversos eventos ao longo do ano. E cada vez que ele faz evento, ele cria o livro dos anais do Comped. Quinta série. Anais de livros que eu estou falando. Então, o que acontece aqui? Ele tem livros de todas as áreas do direito. Todas. E tem muitos artigos científicos de todas as áreas. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui para você. A Bia, ela quer falar de fake news. Vamos ver se tem alguma coisa no Comped? Como que eu faço para descobrir se tem algo no Comped? Eu vou no Google e escrevo fake news Comped. Aí, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Cara, faz tanto tempo que eu não uso o... Ó, tô compartilhando aí. Deixa eu baixar meu WhatsApp aí para não ter risco de ninguém ver as minhas coisas. É lógico, né? Sou besta. Tá vendo aí? Tá dando para ver minha tela do coisa? Do Sim. computador? Tá, não é meu WhatsApp não, né? Não. Tá, pelo amor de Deus. Ó,
Então eu fui lá, fake news, compete fake news. Tem alguma coisa aqui? Vamos abrir esse primeiro link aqui. Só para vocês verem. Então, ih, deu ruim. Vamos ver. Eu acho que ele vai carregar. Ah, tá carregando, tá carregando. Ó, ele vai baixar. Ele tá baixando. E tem coisa de fake news, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tô baixando aqui, ó. Fake news, um fenômeno recente. Olha, tem um artigo completo. Esse artigo é de mestrandos, doutorandos. Quem que é os autores? Você não conheço? É da Unimar? Eu conheço o povo da Unimar. Então, ó, introdução, ó. Olha só, introdução, tópico 1. Tecnologia da informação. Ó. Peguei aqui, tópico. Ele fez tópico, 2 tópicos, ele fez. Fake news, ó, falando o que é fake news. Outra coisa, pessoal, quando vocês estão lendo um artigo que vocês acham uma referência, e se você achar a referência interessante, vai buscar a obra original. Às vezes vocês acham, com base no artigo de um, você acha conteúdo para o de vocês. Olha que interessante aqui. Referências. Então, por exemplo, tem um artigo de fake news recente sobre. Tem outro. O Comped tem muito disso, ó. Por exemplo, Comped Cybercrimes. Direito penal e cybercrimes. Tem uma seção só de direito penal e cybercrimes. Vamos lá. Tem Comped Home Office. Vamos ver se tem alguma coisa de home office. Do trabalho presencial para o teletrabalho. Vai ter coisa disso. O Comped, pessoal, ele é o maior. Outra coisa que é importante vocês considerarem. Tem uma plataforma. Vocês vão escrever aí. Plataforma Sucupira CAPS Direito. O que significa? Nessa plataforma aqui, ela vai te indicar revistas científicas de direito que você pode pesquisar sobre cursos de direito. Então, por exemplo, se eu colocar assim, revistas, ele vai trazer uma seção de revistas de direito. Eu posso filtrar aqui, ó, a mais recente. Ele vai me trazer uma relação de revistas. Depois eu passo isso com vocês com calma. Ó, e eu posso pesquisar essas revistas. Por exemplo, tem revista que vai falar só de direito do trabalho. Tem revista só de tal assunto. Essas fontes aqui, pessoal, são fontes qualificadas que a gente chama. Por que são fontes qualificadas? Por que eu estou falando disso? Porque são pesquisas que você pode pesquisar doidado e não tem perigo de ser fonte de texto obscuro e tal. E, inclusive, quando você usa dessas fontes, você enriquece muito o teu trabalho. Ah, professor, mas eu posso usar o livro do Renzetti? Ué, se for pertinente ao seu trabalho, você pode. Ah, professor, achei um texto da sociologia. Posso usar? Pode. Isso aqui que eu estou dando para vocês são alguns exemplos. O Comped, pessoal, usa, abusa, porque tem tudo que você possa imaginar de direito lá. Ah, professor, mas meu tema não tem nada, não acho nada. O capeta, muda de tema, porcaria. Porque você não tá achando nada, você não vai achar nada de nada. Você não tá achando nada do teu tema, porque teu tema é muito difícil. Deu para entender, Beatriz? Ó, então vamos para Paloma. Deu, professor. Beleza, Obrigada. Paloma, então. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou pensando em fazer o tema da insuficiência da lei de abandono e maus tratos animais em comunidades periféricas. Só que eu estou com a dúvida se eu vou ter que fazer pesquisa de campo. Não, cai fora, não vai fazer de modo algum. Sabe o que eu tô achando, ô Paloma? Eu tô achando que o seu tema tá muito delimitado. Vamos deixar ele um pouquinho mais genérico, porque senão você vai ter dificuldade. Quanto mais você afunila o tema, mais dificuldade de achar conteúdo você tem. Então, por exemplo, repete o tema, porque eu já até esqueci. A insuficiência da lei de abandono e maus tratos animais. Por que você não fala, então, da insuficiência da lei de abandono e o maltrato de animais, ponto, sem delimitar? Tá. Porque lei de animais, você vai achar muita coisa. Vai ter muito conteúdo. Agora, se você falar para mim, não, professor, eu pesquisei, tem muito assunto que fala de como acontece em comunidades carentes, segue o baile. Mas, se não, eu recomendaria não fazer, porque senão você vai ter essa dificuldade de pesquisa. Tá. Quanto mais específico o tema, mais dificuldade tem. Ah, professor, mas eu trabalho com isso, lá no meu trabalho tem um monte de tema. Vai fundo.
Senão você vai ter dificuldade, tá? Tá. Obrigada. Deu pra entender? Deu. Show. Por que eu levantei a mão? Até eu levantei a mão. Ana Carla. Ana Carla. Camila Lima. A Ana Carla mandou no chat. Como ela tá mandando no chat aqui, eu já vou olhar o chat, tá, pessoal? Eu vou dar prioridade para quem tá falando primeiro, para ir mais rápido, e aí eu sigo com o chat. Camila Lima, pode falar. O microfone tá trancado. Oi, professor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá travando um pouco, mas dá para ouvir. Tá. Eu quero falar, na verdade, sobre abandono afetivo. E aí, você falou aí a questão de que temos que ter uma pergunta, né? Uma pergunta central aí para falar sobre esse tema. Eu até tenho uma pergunta, mas eu tenho também um subtema que eu queria falar e eu queria entender até melhor com você se vai ficar muita confusão de temas dentro do TCC ou se eu posso usar um como complemento do outro. A pergunta seria: como o abandono afetivo pode causar danos psicológicos? Pode falar. E o complemento seria: quais seriam as consequências desses danos na vida adulta? Olha só, o seu caso é muito interessante. Porque o que acontece? É o inverso do que aconteceu com a colega anterior. No caso da colega anterior, ela estava muito especificada. E no seu caso, quando você falou abandono afetivo, eu assustei. Por quê? Só abandono afetivo é muito genérico. Só que aí, a partir do momento que você faz a pergunta, você consegue delimitar seu trabalho. Então, por exemplo, se o seu tema for os danos psicológicos e os efeitos jurídicos do abandono afetivo, é um puta tema, porque você está delimitando, você quer falar de danos psicológicos, ponto. O que é o prejuízo jurídico que isso traz? Ponto. Então, na sua pergunta, você conseguiu delimitar. Falar só de abandono afetivo seria muito vago. É igual você falasse assim, professor, eu quero falar de direito do trabalho. Pô, direito do trabalho tem um monte de coisa. Abandono afetivo também. Mas a partir do momento que você fala que o seu trabalho é só sobre danos psicológicos aí você consegue delimitar. E aí a minha segunda sugestão, agora você vai para o tópico. Como que você colocaria isso? Como que seria um esqueleto do seu trabalho em cima disso? É a dica que eu te dou. Então, eu acho que é um caminho bom seu. É exatamente a situação. Eu achei que seria a situação inversa da colega, mas na realidade você tem a pergunta e você tem a delimitação. A delimitação você conseguiu na sua pergunta. Beleza. Beleza? Show de bola, então. Matheus Araújo. Boa noite, Guilherme. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Guilherme, eu já mudei de tema umas 3 vezes. Eu tô Muda fato, se precisar. Tô com dificuldade de encontrar a pergunta. Eu quero trabalhar meio que com previdenciário e trabalhista. Aí eu pensei em falar sobre a saúde do trabalhador e segurança no ambiente laboral. Repete para mim o tema, desculpa, não entendi. Saúde e segurança do trabalhador no ambiente laboral. Saúde e segurança é um tema bom, é um tema que tem muita fonte, mas você quer especificar o trabalhador ou você quer falar de qualquer trabalhador? Então, eu faço estágio no Sindicato dos Bancários, então eu queria ir para essa categoria, Por entendeu? que você não fala dos bancários, então? Que eu acho que ficaria mais delimitado. Porém, bancários é uma coisa que você vai achar conteúdo da beça. Eu falo porque eu já pesquisei de coisa de bancário, tem conteúdo da beça. Então, eu acho que é um tema bom. Ou melhor, posso te dar uma sugestão? Claro, claro. Por que você não fala da saúde e segurança dos trabalhadores bancários no aspecto psicológico? Porque tem uma pesquisa que fala que um dos trabalhadores que mais tem problema de distúrbios mentais são os da área financeira, da área bancária. E aí, de repente, você poderia falar até mesmo de questão envolvendo assédio ou meio ambiente laboral desses trabalhadores. Eu acho que é um super tema. Eu acho que Entendi. é um bom super tema tema. mesmo. É um tema bom. Se você delimitar o tema, ou se quiser até mesmo falar genérico, mas dos bancários, eu acho que é um tema que dá match.
Por exemplo, Tá ok, ó, Guilherme. vamos falar da saúde e segurança dos trabalhadores no ordenamento jurídico brasileiro, tópico 1. Tópico 2, das atividades bancárias e consequências psicológicas. Exemplo, tópico 3, a incidência de depressão nos trabalhadores bancários. Entendeu? 4 tópicos aí você mata. Eu acho que é um tema bom. Dá para desenvolver bem. Beleza, então, beleza. Faz sentido, Marcos? Tem alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Faz isso que eu vou fazer. Quando você for construir o sumário, constrói ele pesquisando temas, olhando outros artigos para ver as ideias que eles usam. Vai nessa linha. Tá certo. Beleza? Obrigado, Guilherme. Por nada. Luciane. Oi, professor. Tudo bem? Tudo. Eu estou fazendo o projeto lá com o Hector e, de certa forma, eu já expus lá o meu tópico, mas eu queria a sua sugestão. A princípio, eu coloquei como tema a hipervulnerabilidade do consumidor idoso nos contratos eletrônicos. Desafios e perspectivas. E aí a questão é a pergunta central, né? Então, assim, eu, a princípio, coloquei como as leis consumeristas têm efetivamente protegido o consumidor idoso, reconhecendo sua vulnerabilidade extrema. Aí está meio longo, tá? Sem problema. Face aos riscos de fraudes, vazamento de dados, publicidade excessiva, né, nas contratações, nos contratos eletrônicos. Lu, eu acho que você já tem. O seu tema é um tema bom. Acho que é um tema que dá para você montar um sumário tranquilamente e desenvolver. Eu para mim, não mudaria nada. Tá. Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa de um tema fácil de pesquisar e, ao mesmo tempo que é um tema fácil, é um tema delimitado. É um assunto interessante. Porque qual que é o problema? Pessoas idosas em face do contratos digitais e como que o direito do consumidor protege ela. Pronto, você tem toda uma relação aqui, toda uma construção. Você pode falar de como que funciona os contratos digitais no Brasil. Você pode falar do analfabetismo digital de pessoas idosas, que é um dado que tem. Você pode falar de fraudes que acontecem com pessoas idosas na relação. E você pode falar das tendências legislativas, como que o Brasil se organiza em relação a isso. Então, assim, eu acho que você tem a faca e o queijo na mão. O seu TCC aí tá muito bem. Criar os tópicos aí, eu sugiro uns 5 tópicos no máximo, no seu... 5 tópicos que eu digo, tirando introdução e conclusão sempre. Introdução e conclusão não conta como tópico. Se você fizer isso, tu monta teu TCC e você estrutura seus itens facilmente. Facilmente. Eu queria fazer uma análise histórica. Então, você acha que eu devo trabalhar a parte histórica do consumidor ou essa questão recente do aumento do último dado de censo, né? Esse histórico do aumento do número de idosos, né? na nossa sociedade? Eu começaria falando do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Isso, tá. Eu começaria falando isso. Faria um tópico, então, fazendo uma contextualização da pessoa idosa no Brasil. Isso. Tá bom. Feita essa contextualização, quer ir notando? Quero. Pode falar. Tá. Eu faria... de repente, põe o celular do lado aí, gravando o áudio também, que ajuda. Tá, obrigada. Então, pode pegar aí, que na hora que você estiver pronta, você me sinaliza. Pode falar. Não, então, por exemplo, eu começaria o trabalho fazendo uma contextualização da pessoa idosa no Brasil e o aumento da expectativa de vida. Tá. Faria isso. Faria um tópico 1.1 falando basicamente sobre o analfabetismo digital e o impacto que isso ocasiona nas pessoas idosas. Porque o maior índice de analfabetismo digital está pautado em pessoas idosas. Faria um tópico 2 aí, que eu fiz 1.1. Tá. Eu faria um tópico 2 falando da contextualização e apontamento histórico. Depois o nome a gente muda, tá? Mas seria uma contextualização e um apontamento histórico dos contratos digitais no Brasil e o seu impacto no direito do consumidor.
Como que surgiram os contratos digitais no direito do consumidor? Faria um 2.1 falando do direito do consumidor e a regulamentação jurídica dos contratos digitais. Nós já temos 4 tópicos aí. E aí faria um tópico 5, que seria o seguinte: o Poder Judiciário em face das fraudes que ocorrem com pessoas idosas. E aí poderia, sei lá, falar da proteção do direito do consumidor, das pessoas idosas, para responder a pergunta. Isso é uma ideia, tá, Lu? Você não precisa seguir a risca o meu coisa. Às vezes, você levantando, você acha algo melhor. Mas é só para você ter um norte. Você acha que eu devo entrar nessa parte do superendividamento do idoso? Porque é uma coisa mais batida, mais recente. Só que acho que isso é meio abrangente, né? É um tema, eu acho que é um tema que daria uma margem boa para você escrever, se tem bastante conteúdo. Isso que eu pensei. Se você quiser fazer 6, 7 tópicos, até dá também, não tem problema. Lembrando que você tem um limite máximo de 30 laudas. Eu falo isso porque eu sei que você escreve bem, então... Na verdade, eu tô como base a Cláudia Lima Marques, que eu estou amando, e o Tartucci com aquela coisa mais conceitual, entende? Conceitual, né? Não, segue o baile, então. Pode fazer isso. Isso daí é só uma ideia, tá? Você pode ajustar da forma que você tem autonomia para... Você estava pensando aqui, não gostei de nenhum tópico, reescrevi aqui. Pode seguir, tá? Aí depois a gente só alinha, funila e tal. Lembrando sempre, Lu, que a ideia é busque aquilo que vai contribuir para a sua pesquisa no sentido de vai ser fácil para eu... Ainda mais você que tem uma vida corrida, vai ser fácil para eu pesquisar? Vou ficar inventar roda? É essa a pergunta que eu faço para você, mas é isso mesmo. Tá bom. E também que eu vou ter pouco tempo para falar, né? Lá no final, né, Guilherme? Isso é um outro momento ainda. Você vai ter 10 minutos. 10 minutos, mas isso é outro momento. A gente vai falar isso em outro encontro. Tá bom. Obrigada. Beleza? Fechou então, Lu. Ó, o próximo é a Bruna de Lima. Oi, professor Guilherme. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar sobre o reconhecimento fotográfico, o artigo 226 do CPP. Reconhecimento fotográfico no Brasil? Isso. Reconhecimento fotográfico no Brasil. Sabe por que eu estou pesquisando? Porque eu, particularmente, como eu não sou da área criminal, eu tenho bastante coisa disso. Tem bastante coisa. Pode mandar ver. Posso. Mas qual que é o seu problema? Você já tem um problema? Então, eu não sei se caberia a prova testemunhal junto com esse reconhecimento fotográfico. Como assim? Me explica, me situa, porque eu não sou da área, então eu estou meio perdido. Só me situa, para eu entender. É porque o reconhecimento fotográfico, ele cabe mais como uma prova testemunhal. E está tendo muita divergência sobre isso. Tem um problema. Quais são as divergências do reconhecimento fotográfico e suas implicações enquanto provas? Entendeu? A pergunta é essa que você tem. Você tem a pergunta. Entendi. Você tem a pergunta. Agora, a dica que eu vou te dar é o mesmo esquema que eu falei para a Luciane, que eu falei para a Raquel, eu falei para todo mundo. Você vai ter que levantar em tópicos isso, e você vai ter que ter a certeza de que esses tópicos são possíveis de desenvolver. Bruna, o grande problema de aluno, eu vejo isso ano após ano. O aluno ele quer criar um tópico e ele não tem fonte para pesquisar, e aí ele trava. Então, assim, você não pode, assim, se você achar... Eu acho que esse tema tem bastante coisa, pelo que eu estou olhando aqui. Sim, inclusive... andei pesquisando, tem bastante coisa. Esse site que você mandou agora, o Comped? Isso, eu pesquisei, acabei de pesquisar também, achei alguns artigos, tem uma bibliografia também. Manda ver, então. Manda ver. Eu não sou da área penal, mas pode mandar ver. Pode mandar ver que a estrutura. E depois a gente analisa com mais rigor, tudo. Mas o esqueminha aqui, que você entendeu? O que é para desenvolver os tópicos? Entendi. Show de bola, então. Tá bom, então. Obrigada. Imagina. Ana Carla. Ana Carla. A Ana Carla mandou no chat. Já escreveu o texto, Ana Carla? Vai escrevendo aí eu já te respondo. Eu vou falando, vou dando prioridade para quem está no microfone, tá? Ah, já mandou. Professor, eu tô com vergonha de falar o tema do teu TCC.
Pode falar, né? Ei, não precisa ter vergonha. Você quer esperar o povo, então? Não precisa ter vergonha de falar o tema, gente. Aqui tá todo mundo na mesma canoa, no mesmo barco. E, assim, não tem... sugestão. Não fique com vergonha de falar seu tema, porque você tá com vergonha de falar o tema aqui agora, você vai ter vergonha de apresentar o seu TCC para a banca. Então, se você tem vergonha de apresentar para a banca, eu sugiro cair fora desse tema. Porque você vai ter que apresentar. O TCC é uma apresentação pública. Isso é um outro momento. E digo mais, vou dar um spoiler para vocês, tá? Ouvi dizer aí que a maioria das bancas serão online esse semestre. Spoiler. A maioria das bancas serão online. Para felicidade e alegria de 90% da população TCCística aqui presente. Ó, então você vai escrever aqui o tema, a Ana Carla vai escrever aqui. Enquanto ela escreve, quem que é o outro aqui? Deixa eu ver. O Maurício vai escrever aqui também. Ô, Maurício, mas qual que seria o uso da excludente de licitude no Brasil? Direito penal puro. Qual que é o seu problema desse tema? É um tema bom. É um tema que eu sei, eu não entendo muito de penal, mas eu sei que isso tem coisa aberta. Se você for em qualquer site de artigo científico, você vai achar assunto aberto dessa temática. Fala, mestre. Acho que funcionou aqui agora, hein? Show de bola, melhor ainda. Opa, eu pensei nesse tema aí e eu tava pensando em colocar sobre policiais militares na folga. Tá? Não, mas aí seria... Qual o tema central seria? Que aí está misturando dois assuntos. Então, o uso da excludente de ilicitude por policiais militares de folga. Aí é um tema bom. Tanto que hoje mesmo teve a notícia do Rogério Andrade. Sim. E aí sim seria um tema bom. Que aí, Maurício, você vai poder desenvolver mais da metade do seu TCC com parte doutrinária de direito penal. Você vai ter coisa aberta na doutrina de direito penal. E aí você consegue desenvolver em um tópico e meio, 2 tópicos, falando do policial em si, tu mata o TCC. Ó, o seu tema é interessante porque é o seguinte, quando você traz um assunto doutrinário, você consegue, com a própria doutrina do direito penal, por exemplo, eu não sei o que é excludente de licitude, não lembro. Um exemplo. Então, para pegar um TCC, seria interessante você falar um tema. O que é excludente de licitude no Brasil? Quais são as causas, consequências, requisitos? Sim. E aí, depois falar do policial em específico, fechar com o policial, é um tema que dá. Que aí o direito penal vai te dar coisa abessa. Vai te dar coisa abessa para fazer. Show de bola. Obrigado, hein, mestre. Não, tranquilo. Manda ver que seu tema é bom. Ó, a nossa colega Ana Carla, que estava com vergonha de falar o tema do TCC, eu estava achando que ela ia falar alguma coisa sexual. Eu falei, pô, deve ser alguma coisa assim, sei lá, envolvendo relação sexual e o casamento e tal. Ela me veio falar do jogo do bicho, pô. Esse tema é ótimo. Tem muita coisa para falar do jogo do bicho, ô Ana Carla. Inclusive na sociedade carioca. Inclusive eu sei porque eu já pesquisei disso. Eu já pesquisei uma vez sobre o jogo do bicho. Então você pode falar sobre por que o jogo do bicho é ilegal, explicar o que seria contravenções, que ele é uma contravenção. Contravenção, como que é punida a contravenção? Aí você pode falar, por exemplo, ensinando a jogar. Ô, Fábio, eu cometi essa contravenção esses dias, tá? Eu cometi essa contravenção. Então, o que acontece? Você pode... Ensinar a jogar foi ótimo. Você pode, além disso, fazer um... Você pode fazer um tópico falando do paralelo. Por que não regulariza o jogo do bicho no Brasil? E quanto que o Brasil pede de tributação com isso? Por qual motivo não regulariza? Porque é só o jogo do bicho ou tem outra coisa por trás, tem outros crimes por trás? Ou falar da influência do jogo do bicho carnaval também. Nossa, aí eu gosto, porque aí falou de carnaval eu gosto. É um tema que tem muita coisa. Tem muita coisa. Manda ver, Ana Carla. Ó, tema perfeito. Manda ver. Eu gostei do seu tema. Eu vou ensinar, mas não vai ensinar a jogar no bicho não, tá? Não cai na onda do Fábio não. Manda ver aí. Beleza? João Marcelo, diga. Oi, professor. Eu estou pensando em fazer o meu tema acerca da perspectiva da participação de pessoas transexuais em espaços de decisão e domínio público, a falta de representatividade.
Bom, é um tema que está super em alta, manda ver. Manda ver. Existe essa discussão, inclusive. A única coisa que eu vou te sugerir é não tenta partir para trabalho de campo. Você não vai ter condições de aferir um trabalho de campo. Porque para fazer uma pesquisa quantitativa dessa, você ia falar do ambiente público. Mas qual ambiente público? Todo ambiente público, só o Brasil, só Rio de Janeiro, só a vara do trabalho do Rio de Janeiro, entendeu? Você tem que fazer uma delimitação muito grande. Então, vai para a conceituação, vai para o aspecto doutrinário, faça levantamento com base em informações que já existem, tá? Não cria dados estatísticos, tá? Use dados que já existem sobre isso. Então tem que ser mais amplo, né, que você diz? Porque senão, se você tivesse que fazer uma pesquisa de campo, a pesquisa de campo ela não é tão simples igual as pessoas imaginam. Você tem que delimitar aonde vai ser essa pesquisa de campo, quem vai influenciar, quem... Você teria que fazer uma coisa muito mais robusta, que você não teria tempo para isso agora. Não dá para você fazer uma pesquisa de campo em 2 meses e meio. Então, a minha sugestão é, você quer falar da falta de representatividade de pessoas trans nos ambientes públicos? Existem informações com isso. Então, usa a base dessas informações que já existem, desses artigos que já existem, tá? Beleza, professor. Beleza? Mas pode seguir, que é um tema que está muito em alta. Você vai ter facilidade, principalmente para falar de diversidade, inclusão da pessoa trans. Manda ver. Manda ver. Beleza? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Karine. Oi, Karine, professor, boa noite. Consegue boa me noite. ouvir? Estou te ouvindo bem. Minha internet está falhando bastante aqui. Mas eu Manda vou ver que tentar eu tô... falar com o senhor. O meu tema é sobre as facções ou organizações criminosas e o modus operandi e o elemento configurador deles. É mais ou menos isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É um tema bom. Mas é de qualquer facção ou só no Rio de Janeiro? A parte do desenvolvimento. Desculpa, eu não entendi. Cortou. A minha, assim, a minha introdução ficou a evolução dela no Brasil. Então, eu acredito que seria no Brasil inteiro. Não seria Não sei introdução, se seria ficaria seu melhor. tópico 1. Tópico 1. Você pegou a reunião desde o começo? Mais ou menos, a minha internet está oscilando muito hoje, infelizmente. Não, tranquilo. Porque assiste o vídeo lá que eu mandei no YouTube, que ele explica como você vai montar o esqueleto do seu trabalho. Porque o que acontece? Você não começa o trabalho pela introdução e conclusão. Introdução e conclusão são as últimas coisas que você vai fazer no seu trabalho. Você vai sempre começar pelo tópico 1, tópico 2, tópico 3. E para você montar o seu esqueletinho, você falou que o primeiro item seria o quê? Então, no meu desenvolvimento, eu coloquei o que são as facções, coloquei o que isso... Não estou entendendo o tópico, definição de sociedade facções. E como a legislação foi... Então seria definições de facções. O que isso ocasiona na sociedade. Como ocorre a punição. Impacto das facções na sociedade. O que mais? Isso. Como ocorre a punição. E como a legislação foi criada. Só que eu não estou achando muito coeso. Eu estou meio travada nessa parte. Peraí, a legislação brasileira... Posicionamento acerca das facções. Com base no que você falou, eu poderia fazer aqui a seguinte situação. Espera aí. Conclusão. Definição de facções, impacto das facções na sociedade, a legislação brasileira e o posicionamento acerca da situação das facções e punibilidade acerca dos crimes de facções. Eu não sei se isso faz sentido, tá? Estou falando com você com base mais ou menos no que você falou. Mas eu acho que você poderia desenvolver a estrutura
a partir disso. De repente, até poderia ter o quinto tópico, que seria o 1, e aí mudaria toda a numeração de baixo, que seria o histórico das facções no Brasil. Você ganharia a página beça desenvolvendo isso. Você ganharia a página beça. Então, eu acho que um tópico de histórico das facções aí seria bom. Manda ver, manda ver. Inclui aí o tópico 0. Na realidade, não seria o 0, seria o 1. Aí muda toda a numeração e coloca histórico das facções. E aí, só o tópico 3 e 4, vê se juridicamente esse título tem sentido, tá? Eu não sei se tem sentido. Eu fui com base no que você foi falando, tá? Aham. Tá bom, professor. Mas aí Obrigada. seria isso. Seria essa a ideia. Por nada. Quem mais tá aí? Vamos ver. Ó, vamos agora pro pessoal do chat, então. Agora é o povo do chat. Quem que é o primeiro do chat? Ah, eu vou mandar amanhã para vocês, Luciane. Eu vou pedir com o Hector aqui, aí eu já mando amanhã para vocês. Eu mando lá no grupo. Quem mais, pessoal? Manda o pessoal do chat. O Fábio. Meu tema é... O Fábio tá aí ainda? Ô, Fábio, seu tema é um tema pesado, hein? Você já pensou? Agora, o que eu tô pensando? Será que... Deixa eu pensar o seguinte. Ô, Fábio, o que você está pensando em escrever sobre esse tema? Tenta me explicar. O que você quer sobre esse tema? Porque eu tô achando que são vários assuntos dentro de um só, entendeu? Eu tô achando que tem vários assuntos dentro de um só. Então, de repente, eu acho que a gente pode apertar um pouquinho mais esse tema. Ô, Fábio, sim, você aplica no trabalho, mas você chegou a pensar como que você estruturaria isso em tópicos? Como que você faria a divisão disso em tópicos, para a gente entender? Vamos conversando aí. Ó, enquanto o Fábio vai digitando, mais alguém, pessoal? A Isabela voltou e está com o microfone aberto aí, Isabela, cuidado. O professor consegue me ouvir? Estou te ouvindo, Fábio. Então, professor, eu pensei em abordar os principais pontos históricos do Repetro, da legislação do Repetro, e ir seguindo pela importância do que ele tem na sociedade, na economia brasileira, e aí abordar a temática da reforma tributária com a extinção desse benefício fiscal para as empresas, porque a reforma não prevê esse benefício para a legislação atualmente. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. É um tema que você trabalha e que você tem habitualidade para falar, você tem segurança. Mas você já chegou a levantar se tem conteúdo escrito já sobre esse assunto? Sim, eu pesquisei. A gente tem algumas bibliografias falando sobre, mas algumas não achei poucas ou algumas que dá para você desenvolver o seu trabalho? Porque a pergunta que eu sempre faço... Foram 6 bibliografias para falar sobre. Você acha que é o suficiente para você escrever? Eu acredito que sim, mas aí a pergunta que eu ia fazer para o senhor eu posso utilizar artigos ou então publicações de especialistas, porque tem muitas publicações da OAB, das comissões da OAB falando sobre. Não deve, pode usar. Ah, então pode usar? É porque tem muito artigo falando, mas não tem muita bibliografia atual sobre o tema. E muita coisa mudou. Eu sempre recomendo evitar usar, assim, que não é bom. Jus Navigante, por incrível que pareça, Jus Navigante, pessoal, tem muita informação falsa lá. Sabe, Jus Brasil e tal. Eu tento evitar. Bom, Wikipédia não preciso falar. Tem gente que usa Brasil Notícias. Tem um lá que é Brasil Notícias. Tem outro que o pessoal usa que é Colégio, não sei do quê. O Migalhas. O quê? O Migalhas. Migalhas. Depende do que está escrito migalhas. É notícia, é colunista. Tem uns colunistas interessantes lá. Pode. Mas, Bruno, o seu caso, evita migalhas, porque o seu caso tem artigo científico cabeça. Não, sim, eu só tô lembrando aí até para ajudar o pessoal. Por isso que eu tô tranquilo. Tranquilo. Mas, Fábio, manda ver.
manda ver. Se você tá se sentindo seguro, você gosta, manda ver. Eu fiquei mais na dúvida, professor, se eu poderia usar mesmo os artigos. Então, eu não preciso só me prender a livros e bibliografias, assim, de Não, autores. pode ir para artigos. Então beleza. Matérias, né? Talvez, né? Pode usar. Desde que não seja fonte estranha, sabe? Esses Brasil 2000, sites políticos aí, desde que não seja isso, pode usar. Então perfeito. Valeu, professor. Obrigado. Beleza, então. Quem mais, pessoal? Ô, Guilherme, eu só queria falar com você no finalzinho da aula, pode ser 1 minuto? Fechou. Fechou. Mais alguém, pessoal? Senão eu vou encerrar aqui o nosso... Caraca, 10h24 já. 10h24. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Raquel, alguma pergunta aí? Eu vi que você e a Luciane foram as mais interessadas da noite aqui. E o Bruno também. Os 3 aqui atentos aí. E o Bruno ainda de quebra ganhou o sumário dele ainda. Ainda bem, porque eu tô zerado, tô fazendo o projeto integrador agora, então, sim, já salvou muita coisa. Eu tô fazendo as duas matérias ao mesmo tempo. Não, manda ver, manda ver. E não precisa ficar muito preso à questão do projeto integrador e tal. É porque eu tenho que seguir no TCC. Não, o TCC é comigo, fica tranquilo. Tá pronto seguir esse projeto integrador aí com esse TCC, hein, professor? O que você puder usar do projeto integrador para trazer para o TCC, por exemplo, vou escrever um texto que pode ser um tópico do meu TCC. Porra, aí escreva, que aí vai te ajudar, entendeu? Agora, se não... O projeto integrador é metodologia que nós tínhamos antes. Que tem que ter, como é que exige. Chata peça. Estou fazendo um projeto agora junto também. Pretendo fazer o mesmo tema, porque senão vão ser 2 coisas diferentes para escrever. Né? Faça a mesma coisa, porque assim, se você começa a escrever o TCC e depois usa os textos do seu TCC, você faz o projeto integrador em minutos. Porque você vai usar... a minha sugestão, faça o TCC primeiro que o projeto integrador. Óbvio, não sei como está o prazo. Porque se você faz o TCC, você tem um texto robusto que é só depois copia, cola dentro do projeto integrador, adaptar e entregar para a professora ou para o professor. É isso. Eu já fiz quase tudo do projeto. Eu vou te mandar aí no e-mail com os tópicos já para você. Manda com os tópicos, manda com os tópicos. Vou mandar Meninas e meninos, fechou por hoje? Alguma pergunta? Ô, Guilherme, eu posso inserir o trabalho híbrido também? Como seria o ponto-chave, o final? Pode. Seria ali é só uma... Você pode mudar tudo ali do que eu te passei, tá? É seu. Uhum. Não, lembrando, o trabalho é de vocês. O orientador, o nome diz orienta. Mas quem toma a decisão final sempre são vocês. Uhum. Não, beleza. Até porque, pessoal, isso é interessante. O aluno, ele tem muito mais propriedade sobre o assunto que o professor. Você vai pesquisar muito mais sobre o assunto do que eu. Eu vou ler o resultado final, mas a pesquisa é sua. Então, se você acha que esse tópico não é interessante, outra coisa pode ser mais viável, tu manda ver. É igual eu fiz com a Luciane ali. Eu criei um tópico, mas quem está estudando, quem está a par dos sumários de livro, quem está a par do conteúdo é ela. Então, se ela achar do que eu falei não tem nenhum sentido e quiser mudar tudo, ela pode mudar. A única coisa que eu vou perguntar para ela é o porquê que ela fez isso. Mas eu perguntar do porquê, não estou questionando o porquê, o professor está vaidoso. Não. É por que ela acha que aquilo ali é mais importante de fazer aquilo. Professor, eu acho que é isso, porque tem sentido tal coisa. Só. O trabalho é do aluno, não do professor. É isso que vocês têm que ter em mente. Fechou, gente? Deu para dar uma clareada muito boa hoje aqui? Já deu uma luz, né? Falei para vocês, o TCC não é esse bicho papão. Eu mesmo, tava morrendo de medo. TCC não é esse bicho papão, gente. Tô falando para vocês. TCC você faz em um final de semana, que vocês não acreditam em mim, mas vocês pegam o jeito, um sábado e um domingo sem ir pra praia, tu mata o TCC. Vou tentar. Fechou? Gente, Fechou. Por hoje é só, então? Tá. Posso só falar com você depois? Faz o seguinte, me chama no WhatsApp, então, agora. Tá, vou chamar lá agora. Beleza, eu vou encerrar aqui, eu vou parar a gravação, inclusive. Tá bom, valeu. Tchau, gente. Até mais. Valeu, um abraço, tchau. Tchau.